Pode, ao final desse julgamento, agora o juiz suspender os trabalhos, na verdade interromper, para que possam os jurados, de acordo com as teses e provas apresentadas, tanto no âmbito da defesa como no âmbito da acusação, chegar ao final e ter o julgamento justo de acordo com aquilo que foi apresentado nesse tribunal do júri. Agora, doutor, por que o advogado da acusação também pede, bem melhor, o advogado de defesa também pede que haja uma condenação? A defesa, ela no âmbito de um julgamento justo, nem sempre a defesa ela faz julgamentos de forma do que aquilo que não ocorreu. Nesse caso específico, Emerson do Coco é um réu confesso. Então a defesa, por si só, dentro da confissão do réu, jamais poderia se furtar diante da verdade real dos fatos. Então, se o próprio réu diz que cometeu o crime, a defesa jamais vai se divergir com relação a isso. Portanto, a defesa tem a obrigação de levar ao Conselho de Sentença a tentativa de um julgamento justo. E assim o fez, apresentando a tese, pedindo a acusação. Entretanto, a divergência são as causas que aumentam a pena. Então, foi por isso que o debate se alongou bastante, né? Porque existe divergência com relação à aplicação das qualificadoras. Entretanto, hoje é uma certeza que Emerson do Coco será condenado e irá cumprir, né, a sua pena, irá ter uma sentença condenatória de acordo com os fatos que ele cometeu, né? Acredito que os jurados irão recepcionar as teses e analisar e ter o julgamento justo com relação àquilo que foi apresentado e, ao final, né, teremos uma sentença condenatória, porque foi a tese de ambas as partes, de defesa e de acusação, e o juiz, ao final, tendo essa condenação, irá aplicar a pena de Emerson do Coco. Você acredita que essa pena deve ser uma pena alta, na sua experiência, doutor? A pena, o crime de homicídio, ele por si só, no caput, o artigo 121, ela inicia com uma pena de 6 a 12 anos. A partir do momento que existem as qualificadoras, que elas estão nos parágrafos abaixo, né, nos incisos abaixo, ela passa a ser uma pena qualificada, ela tem um aumento de 12 a 30 anos. Entretanto, a pena, como houve um feminicídio, que tanto defesa como acusação reconhece que houve o feminicídio, então nós iniciamos já uma pena de 12 a 30 anos, porque o feminicídio ele é uma qualificadora do Código Penal, do artigo 121 do Código Penal. Então, a soma de qualificadoras que existentes no artigo 121, motivo fútil, motivo torpe e demais qualificadoras que foram requeridas no âmbito da denúncia, e caso o Conselho de Sentença acolha por completo, a pena será realmente uma pena alta, né, diante daquilo correspondente à sua culpabilidade, aquilo que ele cometeu, né? Tá bom, doutor. Então agora os jurados eles estão reunidos e aí eles decidem e o juiz é que aplica a pena? Exatamente. Agora é importante ressaltar que existem quesitações no Conselho de Sentença, vão existir algumas perguntas, né? Nesses quesitos e essas perguntas serão respondidas pelos jurados de forma secreta, né? Nenhum jurado sabe o voto do outro, né? Então, assim, existe uma urna, né, onde ele vai responder sim ou não, de acordo com as perguntas que irão ser realizadas pelo juiz, né? Que existe um questionário para isso e com várias perguntas, e dentro das perguntas estão as qualificadoras. Então, acredito que tenha 3 ou 4 qualificadoras. A defesa ela pediu, na verdade, que se fosse afastada 1 ou 2 qualificadoras. Então não dá para a gente mensurar agora com relação à pena em virtude se vai ser acolhido ou não no âmbito do Conselho de Sentença, que é formado por 7 jurados, e a partir daí o juiz vai começar a fazer a dosimetria da pena. Então o juiz tolgado será aquele que irá, na sua sentença, no corpo da sua sentença, apresentar a dosimetria da pena e a pena que será aplicada a Emerson do Coco. E esses jurados têm tempo para isso ou não? Eles estão reunidos agora, na verdade, chama-se o Conselho de Sentença, onde estão reunidos os 7 jurados,
o juiz togado, que é o juiz de direito, né, e a defesa. Nesse momento, os juízes estão lendo os quesitos, né, apresentando essa quesitação para os jurados. Assim, a partir do momento que eles estiverem seguros para realizar a votação, e iniciará a votação com as perguntas desses quesitos, e aí eles vão votar sim ou não. Dentro de todas ao final, ao término dessa votação, o juiz vai saber se Emerson do Coco irá ser condenado e quais são as qualificadoras que irão ser acrescentadas à sua pena, a dosimetria. Então, terminando, o papel dos jurados vai até esse momento, no momento da votação, no momento do conselho de sentença. Finalizando o conselho de sentença, que é a votação secreta, vai para o juiz togado que irá elaborar a sentença, nesse caso, acredito, condenatória, e aplicando os quesitos com relação à lei, né, como deve ser aplicada a pena, respeitando o Código de Processo Penal, ele irá aplicar a dosimetria da pena, qual será a pena aplicada em definitivo para Emerson do Coco. Doutor, a gente quer agradecer, obrigado por falar aqui com a gente da Rádio Líder. Satisfação enorme falar sempre com a Rádio Líder e espero ter colaborado na explicação do caso em questão. Pronto, nós estamos acompanhando o Flávio encerrar aqui, conversando aqui com o doutor Flávio, ele que é da área criminalista, ele não é advogado da causa, aqui nem de defesa nem de acusação, mas está acompanhando o júri aqui no fórum da cidade de Irecê. Só para perguntar ao doutor Flávio, se caso, dependendo da pena, cabe recurso, doutor? Cabe recurso, né? Toda a sentença cabe recurso, né? Então, não sabemos qual tipo de recurso será impetrado pela defesa, né? Nós não sabemos se há alguma insatisfação, porque nós não sabemos ainda qual é a sentença a ser aplicada, se seria uma discussão no âmbito da tese da defesa ou seria apenas na aplicabilidade da dosimetria da pena. E como ele já cumpriu 3 anos e pouco de pena, desde a sua prisão, será reduzido a esses 3 anos, digamos, pela quantidade que for aplicada? Será abatido porque houve um cumprimento, né? Então ele cumpriu, ele esteve preso, ele esteve encarcerado, né? E esse tempo que ele ficou preso, encarcerado, será deduzido da pena ao final aplicada, para que no cômputo geral do cumprimento de pena, né, seja considerado esse tempo que ele ficou preso desde a sua apresentação até os dias atuais. Agradecemos ao doutor Flávio Cordeiro, ele que é advogado criminalista, está acompanhando aqui o júri popular aqui no Fórum da cidade de Irecê. Doutor, foi bastante extenso, aí começou às 9h40, encerrou agora, ainda está em encerramento ainda. O que o senhor achou dessa dinâmica de hoje aqui? Em verdade, ainda não encerrou o julgamento, o Conselho de Sentença está reunido na sala secreta, onde neste momento os jurados poderão exercer o papel realmente de juízes, né? Sendo votado através do questionário que será apresentado, e os mesmos irão votar ou sim ou não, para que ao final, numa votação secreta, o juiz togado, que é o juiz de direito, possa confeccionar a sentença. Acredito que condenatória, porque a tese, tanto de defesa como de acusação, foi pela condenação do Emerson do Coco, divergências apenas com relação às qualificadoras, a quantidade de qualificadoras, né? E acredito que em termos de poucos minutos aí, o juiz deve retornar já com a leitura da sentença final desse julgamento proferido nessa data de hoje. O senhor poderia, claro, dentro da sua experiência, dentro do seu trabalho que o senhor já tem prestado como advogado criminalista, o senhor teria uma base mais ou menos de uma pena, quantos anos mais ou menos, na opinião do senhor? É difícil mensurar porque está em discussão neste momento as qualificadoras. Então nós não sabemos qual será o acolhimento da tese, se será a tese de acusação do Ministério Público de Assistência de Acusação ou se será acolhido a tese da defesa. Essa divergência, vamos dizer assim, de teses
que será, neste momento, julgado pelos juízes, pelo Conselho de Sentença, é o que irá determinar o cômputo da pena final. Então fica muito difícil a gente mensurar. Entretanto, eu posso assim afirmar nesse momento que tanto acusação como defesa, eles entendem que o crime existe pelo menos uma qualificadora. Como existe pelo menos uma qualificadora, a pena se inicia entre 12 a 30 anos. E aí, ao final, a gente só precisa saber a dosimetria após a finalização do julgamento na sala secreta, né, com o Conselho de Sentença, e a aplicação da dosimetria da pena do juiz togado nesta sessão desse júri. Mais uma vez, obrigado, doutor Flávio Cordeiro, pela participação do senhor aqui no nosso canal Centro-Norte Baiano. Espero ter contribuído, estou sempre à disposição para poder dividir um pouco do nosso conhecimento hoje no âmbito do jurídico, né? Obrigado, doutor. Doutor Flávio.